Louvado e adorado é o Senhor Jesus, em deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Por isso, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. A hora que você ver este vídeo é a hora que o céu reservou para falar contigo e é sempre motivo de muita alegria trazer uma palavra da parte de Deus para compartilhar contigo. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 19, e o Senhor vai falar comigo e contigo. Por isso siga declarando, fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, e é Deus quem vai falar com você neste exato momento. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pela oportunidade de louvar a Ele mais um dia. E falando em louvor, vamos louvar e adorar o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele vive e Ele reina e Ele vive. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como disse o profeta Isaías, Ele está assentado no seu alto e no seu sublime trono. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo o que Ele irá fazer. Não sei se você conhece a letra deste louvor, mas preste atenção. O Espírito Santo, Ele vai ministrar grandemente ao teu coração. Se você conhece, louve conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus também vai falar contigo. Aleluia, Jesus. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama e os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, tua presença é o lugar onde eu quero habitar. É na presença do Senhor Jesus. Louvado seja o nome dele para todo sempre, porque ele é bom, porque ele é misericordioso, ele é um Deus zeloso e ele tem olhado por mim e por ti. Por isso, exalte e louve. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama e os aplausos não podem me comprar. Em tua presença,
tua presença, Senhor. Eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Louvado é Jesus, porque não há lugar melhor para nós habitarmos do que no esconderijo do Altíssimo, na presença dele que me guarda e te guarda. Louvado seja o mal em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. É habitando na presença do Senhor. Em tua presença é o lugar, oh aleluia, onde eu e você queremos habitar. E eu tenho certeza que você também quer habitar nessa presença sobrenatural. Eu tenho certeza que este louvor já falou grandemente ao teu coração. E eu louvo a Deus porque até aqui Ele tem me ajudado, tem te sustentado. Tem sustentado a minha casa, tem sustentado você, tem sustentado a minha vida, a sua vida, diante da presença dEle. E é sempre motivo de muita alegria. Louvado seja Deus, falar do amor de Deus, porque Deus ele é soberano, Deus ele é misericordioso, Deus ele é bondoso. E se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido tragados e consumidos. Eu tenho certeza que este louvor já falou grandemente ao teu coração, mas o céus ele vai completar aqui com uma palavra diretamente do trono da glória de Deus. Por isso fale declarando, fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, e você vai receber uma resposta de Deus aí para o seu coração. A palavra que o Senhor trouxe, vou repetir mais uma vez, está lá no livro de 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo de número 19, nós vamos ler alguns versículos e nós vamos precisar pular alguns para que assim o Espírito Santo ganhe um pouco mais de tempo naquilo que ele falou ao meu coração, e você pode estar fazendo a leitura do capítulo completo e assim você vai, louvado seja Deus, ser ainda mais edificado na palavra do Senhor, pois a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que apraz. É como a chuva que cai do céu, aleluia. Ela cai com a finalidade de molhar a terra, irrigar para que venha dar o fruto. Assim é a palavra do Senhor Jesus para a minha e para a sua vida. Ela não volta vazia, porque ela cai numa terra, e quando ela cai na minha e na tua terra, louvado seja Deus, ela germina, ela vem crescendo, ela brota e ela dá o fruto. E eu louvo a Deus, porque até aqui Ele tem me sustentado e tem te sustentado. Seja muito bem-vindo por aqui, seja muito bem-vinda por aqui, em nome do Senhor Jesus. 1 Samuel 19, capítulo de número 19, verso 1 diz assim: E falou Saul a Jonatas seu filho e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te.
e sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveras, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos são muito bons. Louvado seja Deus. E nós vamos pular do versículo 4 para o verso de número 10, que diz assim: e procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua filha, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a sua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Glória a Jesus. Nós vamos ler, louvado seja Deus, nós lemos do 1 até o 4, lemos dos 10 até o 12, e vamos pular aqui, louvado seja Deus, para o verso de número 21, que diz assim: e avisando disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, o qual também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote e Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. E eu gostaria de repetir esse versículo de número 24, parte B, que diz assim: e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra. A Bíblia vem falar aqui acerca, louvado seja Deus, da perseguição de Saul para com a vida de Davi. A Bíblia nos diz que Davi, louvado seja Deus, era alguém que tinha um coração puro, mas o fato de Davi estar sendo ali destacado em um contexto onde a Bíblia vem relatar que as pessoas começaram a cantar que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, e isso subiu ao coração de Saul, e a Bíblia nos diz que Saul passou a invejar Davi, pelo que ele começou a querer matá-lo. E a Bíblia diz que então Saul, ele começa a fazer reuniões, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para tentar prejudicar Davi. E a Bíblia nos diz que naquela reunião Saul, ele convoca os seus guerreiros, ele convoca o seu filho, e ele diz: louvado seja Deus, olha, não estou gostando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de Davi, então eu vou armar uma emboscada para tentar fazê-lo cair. A Bíblia nos diz aqui, louvado seja Deus, que Saul estava pretendendo acabar com a vida de Davi. Mas a Bíblia me fala algo interessante, que aleluia, o filho de Saul, por nome de Jonatan, louvado seja Deus, era muito afeiçoado a Davi. E a Bíblia nos diz que então, louvado seja Deus, Jonatan, ele sobe e conta a trama, louvado seja Deus, de Saul para Davi. E a Bíblia nos diz que então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jonatas, ele tenta convencer, louvado seja Deus, Saul, de que Davi era alguém que não tinha feito nada de mal, muito pelo contrário, tinha lutado ali com Golias, com filisteus, tinha lutado com outros exércitos e tinha vencido em nome do exército israelita. Mas a Bíblia nos diz que Saul era tão tomado de inveja que Saul ele não conseguia ver
E aqui o Espírito Santo, ele quer ministrar grandemente ao meu e ao teu coração. Porque quantas das vezes tem pessoas que querem me destruir e te destruir pelo simples fato de me invejar e de te invejar. Pelo simples fato de não aceitar, louvado seja Deus, aquilo que Deus te entregou. Seja unção, seja sabedoria, seja inteligência, seja quem sabe uma função, um cargo, aleluia, um bem material, eu não sei. Mas a Bíblia nos diz que Saul invejava Davi de uma forma que o desejo do coração dele era ver, louvado seja Deus, Davi morto. Mas a Bíblia nos diz que então o Senhor, conhecendo o coração de Davi, olha só, eu gostaria de ler o versículo de número 10 que diz assim: e procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança na parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. E o Deus que me trouxe aqui, me trouxe com o propósito de dizer, louvado seja Deus, que é Ele quem te faz escapar de toda lança, de todo dardo, de toda seta inflamada do maligno. A Bíblia vem dizer que a lança pegou na parede, louvado seja Deus, não pegou em Davi. E quantas das vezes você não entende porque se sente, louvado seja Deus, com algumas coisas que nem você sabia explicar. É uma sonolência, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes é uma dor de cabeça, muitas das vezes é um desânimo, e isso chama-se inveja. São setas, são dados inflamados a qual a Bíblia vem revelar, mas a Bíblia também vem me dizer e vem te dizer que foi para isso que o Filho do Homem veio, para desfazer as obras do adversário. E o Deus que me trouxe aqui vem dizer que assim como ele levantou Jônatan, assim como ele levantou Mical, a Bíblia vem dizer que as pessoas que Deus levantou eram pessoas de dentro da casa de Saul. Porque eram pessoas que sabiam da trama. E Deus vem dizer que ele vai levantar alguém. Deus ele vem dizer que ainda que não tenha alguém na terra ao qual ele levante, ele envia anjos. Louvado seja Deus na peleja. A Bíblia nos diz que Deus, em todos os momentos, ele não deixou Davi, louvado seja Deus, ser, aleluia, de fato atacado. Você vai ver, eu peguei aqui os versículos chaves para que você viesse a entender através da leitura que em todos os momentos Deus usou alguém para livrar Davi. A Bíblia nos diz que Davi ele estava de inocente na história, mas Deus é o Deus que tem olhos como chama de fogo, e Deus vem dizer que ele sabe que você está inocente na história. Ele sabe toda a trama, ele sabe toda a reunião de Saul, e ele sabe todo tipo de inveja, todo tipo de seta, todo tipo de dardo. Tem gente que tem se reunido, tem gente que tem pagado para ver a sua e a minha destruição, mas Deus manda te falar, louvado seja Deus, que destruído, envergonhado e confundido vai ficar aquele que trama e busca a sua ruína. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, glória a Jesus. Porém, Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Aí a Bíblia vem dizer que você acha que o adversário desistiu? Não. E é por isso que você tem que persistir na fé, louvado seja Deus, na esperança de que Deus é contigo. Porque a Bíblia vem dizer que Saul ele não desistiu. Ele foi na primeira tentativa, louvado seja Deus, ele fez uma reunião. Oh, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Porque tem gente que faz reunião e acha que Deus não está presente, acha que os ouvidos do Senhor não estão ouvindo. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, o meu ouvido e o seu pode não estar naquele local. Oh, alarabaxeregarabás. Mas o ouvido do Todo-Poderoso, daquele que se inclina para olhar para a terra, daquele que não deixa de ouvir nada, ele ouve tudo. Aí a Bíblia vem dizer que Deus então envia Jônatan e diz assim: olha Davi, estão armando a emboscada para você ali. Aí a Bíblia vem dizer que então, louvado seja Deus, Deus levanta alguém em defesa de Davi. A Bíblia diz que Deus levantou Jônatan para falar com Saul. E quantas das vezes Deus levanta alguém para falar aí com o adversário, louvado seja Deus, para de tocar, porque é alguém que eu, aleluia, tenho. É alguém que não fez nada, é alguém que muito pelo contrário ajuda e tem sido perseguido. Aí a Bíblia diz que, aleluia, Saul
ele intenta de novo no seu coração. E dessa vez agora, louvado seja Deus, a Bíblia diz que Davi, ele já está casado aí com Mical, a filha de Saul. E a Bíblia vem dizer que então Saul, ele tenta fazer na tramada, nas caladas da noite. E tem gente que sai nas caladas da noite, vai pagar as casas de Togarma, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai fazer os tipos de oferenda, e pensa que os olhos do Senhor não estão vendo. Pensa, louvado seja Deus, que Deus ele não contempla. A Bíblia vem dizer que o plano do adversário foi nas caladas da noite. Aí a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus mais uma vez usa Mical. Aí a Bíblia nos diz que então Davi ele desce, louvado seja Deus. Olha o que está escrito no versículo de número 12. Então Mical desceu, louvado seja Deus, a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Eu acho interessante que a Bíblia vem dizer aqui, louvado seja Deus, lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no versículo de número 10, a Bíblia vem dizer, glória a Deus, que Davi escapou. E no versículo de número 12 vem dizer que Davi escapou de novo. E Deus vem dizer, porque também está escrito lá no Salmo de número 91, que é Ele que me faz escapar e te escapar do laço do passarinheiro. E a Bíblia nos diz que mais uma vez Davi escapou. E Davi tendo escapado, Davi sobe ali para a região onde estava ali a escola, louvado seja Deus, de profetas, onde Saul, louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde Samuel, ensinava. E a Bíblia nos diz que grande é o Senhor que Saul ele manda. Várias vezes, onde nós começamos a ler no versículo de número 21, e eu vou repetir. E avisando Saul disso, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, o qual também profetizaram. Aí a Bíblia vem dizer que quando ele enviou, os homens chegavam lá e os homens eram tomados pela presença do Espírito Santo e começavam a profetizar acerca daquilo que o Senhor estava ali mandando. E aí os homens subiam de novo para o encontro com Saul e diziam, olha, nós chegamos lá, mas nós fomos tomados pela presença do Espírito Santo, a qual nós não conseguimos nem executar o teu plano. Aí a Bíblia diz que Saul então envia vários, louvado seja Deus, mensageiros. Oh, glória a Deus. E tem gente, meu irmão, que não vai não. Tem gente que fica mandando outros por detrás e acha que Deus ele não está vendo quem é os adeptos e quem são os terceiros. Oh, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Aí a Bíblia vem dizer que então todas as tentativas de Saul vai por água abaixo. Aí ele decide ele mesmo ir. Aí a Bíblia vem dizer, olha só, então foi também ele mesmo a Ramá. E Deus está dizendo para mim e para você que pode mandar, pode enviar, pode pagar. Ele é o Deus que me faz e te faz escapar. Aí a Bíblia diz que então, aleluia, ele chega ali na região e foi para Naiote em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele. E aí, profetizando até chegar a Naiote e a Ramá, onde Samuel e Davi estavam. A Bíblia vem dizer que Davi então sobe, louvado seja Deus, quando Davi ele começa a fugir, quando Davi ele desce pela janela, porque Mical avisa, ele sobe ali, louvado seja Deus, para o local, onde era o local que os profetas se reuniam. Davi ele vai buscar a presença de Deus. Davi ele vai buscar auxílio. Davi ele vai buscar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, abrigo. Mas se ele não vai buscar em qualquer lugar, eu acho lindo que Davi ele poderia ter corrido para qualquer lugar, mas ele corre justamente para o local onde ele sabe que a presença de Deus descia, porque ali havia cerca de 50, 80 profetas reunidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Davi ele sobe para a presença. E Deus está dizendo, tem ameaça aí, sobe para a presença, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que então ele foi, ele mesmo. E tem gente que é assim, manda outro, se disfarça, fica por detrás manipulando. Oh, louvado é Jesus.
e acha que os céus não estão vendo quem está por trás. Aí Deus me traz uma palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que está lá escrito no livro de Gênesis, onde a Bíblia vem dizer que a serpente, ela induz Eva a comer do fruto, Eva come, e assim leva Adão a comer também. E a Bíblia vem dizer que quando, louvado seja Deus, a recompensa vem de acordo o nível. A serpente rasteja e é atacada e é cortada pela cabeça. A mulher, louvado seja Deus, teria dor na hora do parto, e o homem iria trabalhar, aleluia, para assim se sustentar do seu suor. Deus está dizendo que a recompensa vem de acordo à hierarquia, louvado seja Deus, do que foi mandado. Se você continuar lendo, você vai ver qual que foi a recompensa de Saul, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e da sua casa. E aqui fica um alerta para quem está pensando que está tocando apenas em alguém. Porque Davi, louvado seja Deus, não era simplesmente ninguém. E a Bíblia diz assim, louvado seja Deus, e ele também despiu as suas vestes, olha só, e ele também profetizou diante de Saul, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. E eu gostaria de repetir isso aqui, porque isso aqui é forte. Louvado seja Deus. E Deus, ele me deu uma revelação dentro desta palavra e diz assim: e ele também despiu as suas vestes e também profetizou, louvado seja Deus, diante de Samuel, e esteve nu por terra, louvado seja Deus, por todo aquele dia e por toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. E aqui eu quero dizer que todo aquele, louvado seja Deus, que intentar contra a sua vida, contra a sua casa, contra a minha casa e contra a minha vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nu significa vergonha. Vai ter que passar vergonha para aprender. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que esteve nu por todo aquele dia, e além de nu, ainda caiu por terra. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que seja de dia o que estão tramando, seja de noite, o meu Deus e o teu Deus é o Deus que faz cair por terra. Porque todas as vezes que Saul intentou entramar contra a vida de Davi, Deus fez Davi escapar. E o Deus que me trouxe aqui é o Deus, aleluia, que fez com que o mesmo Davi, louvado seja Deus, lá no Salmo de número 91, descrevesse: porque ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, me cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua segurança está em Deus. Ainda que tentem, ainda que tramem, ainda que se reúnam, ainda que manipulem, ainda que mandem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ainda que paguem, ainda que invista nas caladas da noite, porque a Bíblia vem dizer que quando Saul mandou pegar Davi ali, louvado seja Deus, dentro da sua casa, foi nas caladas da noite. Mas a Bíblia vem dizer que Deus levantou alguém para fazer com que Davi escapasse. Eu gostaria de ler uma palavra que está lá no livro de João, capítulo 3, verso de número 20, que está escrito assim: porque todo aquele que faz mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E Deus está dizendo que todo aquele que tem intentado em fazer o mal a mim ou a você, tem aborrecido a luz. E você sabe o que quer dizer aborrecer? Você já ficou aborrecido por algum motivo? Tente lembrar aí uma situação que muito te aborreceu. Pois é, você sendo homem na terra, você sendo mulher, louvado seja Deus, como você ficou. Agora imagine Deus aborrecido. Será que eu e você teríamos a capacidade? É a Bíblia que está dizendo que, louvado seja Deus, porque todo aquele que faz o mal, aleluia, glória a Deus, aborrece a luz. E a luz é Jesus. E tem gente que tem aborrecido Jesus e não tem se dado conta. Quando toca em mim, ou acha que toca, ou em você. E Deus, Ele é um Deus maravilhoso, que trouxe esta palavra para o seu coração.
despreocupe-se, entregue no altar do Senhor. A Bíblia vem dizer, sabe o que foi que Davi fez? Davi não foi lá guerrear com arma com Saul, mas Davi, ele foi buscar a presença de Deus. Ele subiu aonde o profeta Samuel estava. E a Bíblia vem dizer que todos que subiram, louvado seja Deus, teve que entrar em espírito e profetizar. Sabe o que é que Deus ele faz? Ele faz até quem é contra profetizar a respeito da sua vida. E a Bíblia vem dizer que Saul, ele ficou nu e ainda teve que cair por terra por todo aquele dia e por toda aquela noite. Imagine só, alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que se achava, porque Saul ele tinha perdido, louvado seja Deus, a humildade, ele estava se achando o rei dos reis. E tem gente que está com o espírito de Saul, se achando os reis dos reis, que pode tudo, e tem esquecido que tem um soberano que pode todas as coisas, e que basta uma só palavra. Aí a Bíblia diz que Davi, ele não vai lutar com as armas de Saul, mas ele vai para a presença do Senhor. Apresente esta causa, apresente esta afronta, apresente esta perseguição, apresente toda essa reunião aí que estão fazendo e estão colocando o teu nome e estão achando que Deus ele não se faz presente. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele é o Deus que me faz e te faz escapar. Vamos orar, apresentar a nossa casa, a nossa vida, tudo que nós temos no altar do Senhor, assim como Davi foi apresentar a vida dele, foi apresentar o que estava acontecendo diante do profeta, diante do sacerdote e diante do juiz. A Bíblia vem dizer que Davi ele subiu nada mais nada menos para aquele que tinha presença, e a Bíblia nos diz que Samuel foi ungido como sacerdote, como profeta e como juiz. E Deus, aleluia, Jesus Cristo, ele tem todos esses atributos. É por isso, louvado seja Deus, que Davi ele subiu a Ramá, ali onde estava, louvado seja Deus, Samuel, porque Samuel ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. E Deus está dizendo: sobe na minha presença, apresenta essa tua causa diante daquele que é o juiz, diante daquele que é o sacerdote e diante daquele que é o profeta. Oh, louvado é Jesus. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que nos faz escapar de todo laço do passarinheiro, de toda peste perniciosa, de todo dardo inflamado do maligno. Oh Deus, obrigada, porque o teu sangue neutraliza, Jesus. Neutraliza toda maldade, neutraliza todo encanto, neutraliza tudo aquilo que foi pago, tudo que foi oferecido, tudo que foi renovado e reforçado. Oh Jesus, obrigada, porque o Senhor envia anjo. A palavra vem dizer que todas as vezes que Saul intentava em fazer o mal contra Davi, o Senhor usava alguém, louvado seja Deus. E assim nós cremos que ainda que não tenha ninguém disponível na terra para que o Senhor use, o Senhor envia anjos. Obrigada, meu Deus, aleluia, porque o Senhor é o Deus que faz com que nós venhamos escapar e o adversário fique envergonhado. Louvado seja Deus, e caia por terra toda a trama, tanto aquilo que foi feito de dia, tanto aquilo que foi feito de noite, porque o Senhor é o nosso Deus. É o Deus que Davi ele vai salmodiar lá no Salmo de número 91. Eu tenho certeza que quando, louvado seja Deus, ele escreve esse salmo, ele lembra dessa perseguição. Oh, louvado é Jesus, porque foi lança. E a Bíblia vem dizer que a lança não acertou Davi, mas pregou na parede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus está dizendo que toda lança, louvado seja Deus, é Ele que quebra. Oh, louvado é Jesus, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros e queima também os cavaleiros no fogo e te faz escapar. Por isso eu apresento aqui a minha casa, eu apresento a minha vida, eu apresento, louvado seja Deus, todos os meus, e apresento também todos os seus, diante da presença do Senhor Jesus, assim como o Davi subiu na presença ali de Samuel, que representava a presença de Deus. Louvado é Jesus, e eu declaro que assim como o Davi subiu, eu uno a minha fé com a sua, e nós colocamos diante do Senhor a nossa casa, a nossa família e tudo aquilo que leva o nosso nome, e declaramos em nome do Senhor Jesus vergonha para o adversário que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Oh Deus amado, assim nós te agradecemos, Deus, porque assim como o Senhor cuidou de Davi,
o Senhor também cuida de nós e cuida de tudo aquilo que leva o nosso nome. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Muito obrigada por esta revelação. Muito obrigada porque o Senhor é o Deus que muitos querem que nós não tenhamos o entendimento, mas o Deus que chama, Ele garante. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz. Deixa a tua curtida aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que assim o YouTube entenda que este conteúdo é um conteúdo que você tem aprovado e assim possa repassar para outras vidas. E assim o Espírito Santo fale aquele coração que está sedento pela palavra e necessitado de uma resposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, porque tem muitas pessoas que têm ido, louvado seja Deus, para um canal para ser conhecido ou para outros fins. Mas eu não estou aqui, louvado seja Deus, para isso. Eu estou aqui fazendo a obra. Estou aqui por um chamado dos céus. Louvado seja Deus. Eu não comecei aqui, para quem não conhece ainda o ministério, eu comecei gravando a palavra por intermédio de um áudio, porque quem tem que aparecer é Jesus. Mas os céus me deu uma direção. E Deus, Ele sabe porque eu estou aqui. Mas tem muitas pessoas que pensam ao contrário. Isso aí, louvado seja Deus, é para quem pensa entender que Deus é o Deus que lhe revela do trono. Porque tem muita gente que pensa, mas quando pensa lá, o Espírito Santo, oh, louvado é Jesus, é o Deus que revela na terra. Deus te abençoe poderosamente, fique na paz, que os céus seja louvado e glorificado. Muitas das vezes eu, aleluia, trago a palavra que Deus, Ele traz ao meu coração. E às vezes eu não conto alguns ataques, algumas retaliações que acontecem, porque o intuito realmente aqui não é esse. É levar a palavra do Senhor para que Ele seja conhecido. Mas todo aquele que se põe de pé para fazer algo, ainda que não seja apenas algo do Senhor, já é atacado. Imagine alguém, louvado seja Deus, que decide no seu coração servir a Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Se você puder, me ajuda compartilhando, sendo um missionário da palavra do Senhor Jesus. E que Deus, Ele faça resplandecer a face dele sobre ti, derramando sobre ti a graça, a paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E fazendo, louvado seja Deus, a sua casa transbordar na presença dele, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 19. Nós lemos lá também livro de João, capítulo de número 3 e verso de número 20, que vem dizer que todo aquele, louvado seja Deus, que faz o mal, aborrece a luz. Deus te abençoe.